Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Hoje, mais uma vez, estaremos, falando de Roma, mas hoje vai ser um episódio um pouco diferente, já que a gente chegou numa fase aí que, vamos entrar numa nova fase da história de Roma. A gente resolveu fazer uma pequena pausa aí. Vamos continuar em Roma, não se preocupa, a gente não vai mudar o foco não. Mas hoje vai ser um episódio diferente. César, você quer explicar um pouquinho aí Sim, o que sim. vai ser e por que dessa decisão também? Antes de entrar no fim da temporada da República, ou na última temporada do Arco da República, decidimos fazer uma pausa e a razão disso não tem nem necessariamente a ver com o fato de o próximo capítulo ou capítulos serão bem intensos, mas A sim, batata, gente, a culpa não é uma batata, isso daí. é isso aí, o problema é a batata. Quem escutou o último episódio, e me surpreenderia se não tiver aqui no episódio o quê? 19 e não tiver escutado ainda. Mas eu falei, né, que Sim. estavam comendo batata, plantando batata, alguma coisa assim. Eu fiquei na dúvida se batata já existia naquela época ou não. Tinha certeza de que o milho não existia, Hum. mas a batata nem tanto. E a razão da minha dúvida é porque a batata está muito associada à história europeia, principalmente, né, nos últimos séculos. Como fala batata frita em inglês, você sabe? É, French fry. Então, French fries. A vodka Uhum. é feita de batata lá na Rússia. Tem a piada que tudo na Rússia. O maior dilema do russo, você já ouviu essa reflexão já? Não, do quê? O maior dilema do russo é comer essa batata agora ou tomá-la depois. Não, nunca tinha escutado essa. É. Além do que, teve uma crise de fome aí que matou quase 1 milhão de irlandeses no século XX, ou fim do século XIX por aí, que chamou a Hum, crise a fome da batata. Meu Deus. Então a batata está bem relacionada com a história recente da Europa. Eu só não tinha Sim. claro o quão recente. Hum. E bom, tá na mesma recentude, digamos assim, que o, que o milho, porque ambos vieram da América do Sul, da região do Peru ali especificamente, assim como o tomate e várias Sim. outras coisas. Então, pensar em Europa, em Roma, naquele momento, é pensar numa pizza sem tomate. É, Isso. Só com ervilha, ervilha não. É, ervilha também, né? Só com é, azeitona, que eu odeio. sem milho, sem tomate, Aí, sem. O trigo já existia, que na verdade é o que eu estava tentando pensar, né? Qual que era a base sim. do É, carboidrato? trigo É o pelo. Bom, trigo. não vamos entrar nisso, Não mas vamos é. entrar ainda, mas é o Sim. trigo. Eu pensei na batata como se fosse o Uhum. trigo, o correto seria o trigo. Então, Isso perdão os aí. ouvintes aí pelo erro cronológico, fica Pizza ia confirmado. ser só de massa de pão, azeitona e queijo. Pronto, acabou. É, mas nem assim existia na forma que conhecemos hoje. E vamos Sim. falar de comida aqui em algum momento, mas o Uhum. ponto é realmente, depois de ficar duvidando se a batata existia naquela época ou não, é, pensei, por que que não falamos de como eles viviam, né, em toda a sua, bom, em suas diferentes esferas, né? Você tá falando Sim. deles faz, sei lá, 1 ano agora, pelas minhas contas. Basicamente. E tudo bem que já falamos incidentalmente de o que eles faziam, algumas coisas, tradições, mas não Sim. falamos onde eles moravam, como eles viviam, qual que era a rotina. É coisa que a gente até, sei lá, mencionou, mas realmente foram menções, né? Coisa de. Bem indiretas. Morava nas casas, que eram, sei lá. Acho que até você chegou a comentar até como chamava as casas, mas só tipo, comentou, tá ligado? E a Sim, gente sim. nunca entrou muito em fundo, que nem as coisas de incêndio também, etc. Então, Isso. Então, não é bom, esse é legal o não. momento para isso. Essa pausa para falar de como os romanos viviam, não necessariamente no momento que estamos na ordem cronológica aí, que seria, a gente parou em 70 mais ou menos, acho que foi, né? O Spartacus morreu, foi 71 ou 71? 70 antes de É, acho Cristo, que foi alguma coisa assim. por aí. Então, século 1 antes de Cristo, onde estamos na cronologia da saga, mas esse episódio, claro, tem que lembrar que como o romano vivia mudou ao longo da história de Hum, Roma, porque foi uhum. fundada lá em 753 a.C. E spoiler, caiu, pelo menos na parte ocidental, aproximadamente 400 depois de Cristo, então mais de 1000 anos de história aí que eles não viveram da mesma maneira em todo esse período. Sim. Mas
esse meião aí existiu sim uma certa consistência e vamos falar disso, principalmente do século 2 antes de Cristo até mais ou menos o século 1 ou 2 também depois de Cristo. Hum, É mais ou menos o período que estamos endereçando aqui, qual que eram as tradições e hábitos nesse período. A sociedade moderna. Pois é, lembrando que Roma no seu ápice, isso é já na fase do Império já, chegou a ter 1 milhão de habitantes, ou um pouco mais até. É, Então estamos falando de uma metrópolis mesmo que faz 2.000 anos era algo sem paralelos em nenhum outro lugar do mundo, ou pelo menos até onde se sabe, né? Porque hum, a história foi registrada, pelo menos por escrito, e chegou até o nosso conhecimento mais naquela região ali. Infelizmente, pode ser que Atlântida tinha até mais pessoas, mas é uma lenda por tudo que sabemos. hum, Então, bom, esse é o período, esse é o contexto. Lembrando sempre que existe certa romantização para tudo, por mais que fontes históricas, escavações, etc., existam hoje. Tem um elemento de especulação em tudo que a gente fala. E a melhor forma de visualizar tudo que estamos falando aqui é realmente visualizar. Então, vários links aí nas referências para vídeos no YouTube. Tem também várias séries que falam de Roma que são relativamente precisas na questão ambiental, como a série Roma da HBO, que estamos chegando nela, falta, sei lá, uns 2, 3 episódios no máximo, já chegaremos onde a série Roma da HBO começa. E ali eles fazem um exímio trabalho de contextualizar como era a vida romana. Então você pode ver tudo que a gente está falando aqui, eles realmente representam bem ali na série, com até maior riqueza de detalhes. Então pense nesse episódio como um aperitivo para toda a refeição visual que vocês podem ter aí com os vídeos e as séries disponíveis aí. Bom, beleza. E como é que a gente vai então estruturar essa conversa aí? Quais vão ser os nossos tópicos hoje, nossas curiosidades aí sobre o que Bom, vamos falar? vamos voltar lá no Rômulus. Não, mentira. Como, como Rômulus vivia, né? Não, Volta lá em que, Atena logo, fala como é que a Helena vivia, depois a gente vai. Atena não, pô, era Esparta Atena, e Esparta, Esparta e qualquer outra cidade lá. Troia, Helena, não, Troia, 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 Helena de isso, Troia, Troia, isso mesmo. Helena de Troia. Isso. É, Isso pode ser um próximo capítulo. é. Mas nesse vamos fazer uma divisão em cinco esferas aí da vida dos romanos. Ok. Então, vamos dividir em moradia, Uhum. comida, Ok. vestimentas, Ok. rotina e para terminar, Hum. onde tudo termina. Death. É, Morte. termina nas terras permanentes que o Mário deu lá para os germânicos. Isso, ai que beleza. Aposentadoria, galera. Isso aí. Então, o último elemento será a morte. Então, vamos passar aí por essas 5 esferas, falando de curiosidades mais de qualquer outra coisa, né? Isso é quase um episódio de lista. Sim. Mas teremos conexões aí com algumas coisas que já falamos e talvez coisas até que estão por vir. Nice. Então, 5 partes, começamos pela primeira aí. Só também avisar os ouvintes, esse diferente da dinâmica aí que temos tido até então, não serei só eu falando para você, William, mas você pesquisou aí também, né? Eu dei uma olhada, eu dei uma Uhum. uma Então, pesquisada, vi umas curiosidades aí, algumas coisas meio então não como, como, chegaremos lá. como não tem uma questão de spoiler aqui, entendimento narrativo fez mais sentido ambos, né, pesquisarem para que, Dá uma olhadinha, sim, sim. sim, fontes diferentes, maior riqueza de detalhes. Então vai ser um bate-bola hoje mais do que eu falando e você reagindo e perguntando. Embora possa Sim. acontecer também, né? E É. vice-versa. Bom, bora lá então. Moradia. Onde os romanos moravam. O que você viu da Uhum. sua parte aí? E eu complemento com o que eu vi. Bom, o que eu vi me fez lembrar. É o legal de dar uma olhada nisso, quanto mais agora depois de, né, tantos episódios. Uhum, É porque eu reparei que são coisas que a gente, né, comentou em algum momento, mas realmente foi coisas breves, assim. Que, né, obviamente, como sempre, dá pra se aprofundar mais. Mas o que eu vi me pegou, assim, pelo menos, é ver o quão
frágil. Era viver em insulas, né? Que eles chamavam lá. Que eram basicamente como se fossem pequenos apartamentos aí de 3, 5 andares. E apesar do negócio ser, né, parecer forte, eu vi o quão facilmente isso pegava fogo, o quanto o incêndio era uma coisa comum em Roma. Incêndio e E desmoronamento. isso, é. E me fez lembrar que a gente comentou em alguns episódios da questão. Quem que era o cara que tinha controlava os Crassus. bombeiros lá? Era o Cássio, né? Crassus. E, né, teve até momentos lá que a gente falou que ele chegava, botava fogo, né? No lugar, ia lá, que tinha que pagar, né? Pra Enfim, apagar o né? incêndio. Isso pra apagar o incêndio. Mas, nossa, eu vi como tinha muitas casas, às vezes, que essas insulas em específico, que como era fácil de pegar fogo, mas também o povo colocava brasa dentro do negócio. Não é uma relação muito segura ali. Uhum. E uma curiosidade que eu vi também, que como hoje em dia o pessoal vai comprar um apartamento, vai alugar um apartamento, sempre imagina, puta, como eu queria morar na cobertura, né? Como eu queria estar lá no topo. E é Sim. engraçado porque nessa época era o contrário, né? As melhores, digamos, casas Residências. aí, entre aspas, melhores residências, eram as dos primeiros andar, que eram as que tinham banheiro, que eram as que, né, tinham mais espaço. Sim, tinha E incluso água corrente. água corrente, exatamente, né? Tinha seu banheiro ali, não precisava ir no A aquele latrina. banheiro público maravilhoso pra bater um papo. Vamos. E e voltando na questão do incêndio também, né? Eu vi como tinham tantas, elas eram tão próximas uma das outras, né? Tinham tantas vielas. A gente já comentou, acho que algumas vezes essas pequenas vielas que tinha Sim. por Roma. Depois da invasão dos Mas bárbaros lá no isso, século exato. IV, eles reconstruíram do jeito que Uhum. dava, Do com o jeito que caminhão. dava. Ficou lá. E como muitas vezes, como pelo menos os bombeiros iam ter que apagar um incêndio, e às vezes para impedir que o incêndio espalhasse para as outras insulas, para as outras casas, era mais fácil destruir, derrubar a casa do lado para impedir que o incêndio, Se né, alastrasse. se alastrasse, do que só apagar o incêndio ali. Eu falei, caraca, que estratégia, hein? Cadê, Pois cadê é. o Oscar Neymar desse lugar aí para fazer um negócio melhor? Pois é. Mas a Insulas é uma das coisas, né? Porque tirando isso, é Insulas, é Insulas. Ínsula. Insulas. Insolé, Insolar, alguma coisa assim. Que é equivalente a ilha. Porque eram esses E isso, blocos aí. O são a que me ilha, fez né? Se eu lembrar não me engano. o Chaves. Lembra de onde o Chaves. Ele morava no barril, né? Mas a vila do Chaves acho que seria Lembrava do algo, Bahia. algo parecido ali, com as casinhas bem próximas uma É. da outra, como um curtição mesmo. Sim, sim. É, E com a isso, diferença que esses Insulas, elas eram, né? Digamos que gigantes até, porque sim, tinha de 5, 3, 5 andares, algumas tinham até eram mini 7. apartamentos aí. Isso, com espaços cada vez mais diminutos à medida que você ia indo para cima aí na estrutura. Sim, Então, exatamente. uma boa curiosidade aí é isso, né, que tinha bastante espaço, como você falou, no primeiro andar, principalmente, que era o lugar mais cobiçado. Uhum, E à medida que ia subindo, se perdia não só espaço, mas também perdia estrutura, como a gente falou, não tinha banheiro, não tinha cozinha. A maioria uhum, dos últimos andares era monoambiente. E eram sim. monoambientes que vivia toda a família. Tem que lembrar dessa questão aí do pátria Eram família. multifamílias várias famílias As famílias numa moravam residência só. do avô ao bisneto. Então, morava, eu li em algum lugar, entre 12 e 18 pessoas na mesma casa. Nossa senhora. O E, negócio era uma superlotação. então, eles não tinham cozinha, não tinham banheiro, justamente porque não tinha estrutura para isso. Como Hum, banheiro, claro, era um balde para quem morava nos andares superiores. E esse balde, às vezes, o correto seria eles descerem, né, e jogar na latrina, mas na maioria das vezes jogavam pela janela mesmo. sim, só jogava na rua ali. É, Lindo. é uma tradição que se manteve aí até boa parte do período medieval. Hum, Coisa que você ainda vê em filme. Pessoa jogando. jogando, jogando mijo lá dentro. Não só mijo, né? Não sabia. Mas essa É, é uma curiosidade, porque realmente se não tinha cozinha, né? Como eles comiam então, né? Eles hum, dependiam do fast food da época lá, que eram umas tavernas, uns bares que vendiam sim, bastante sim. comida. Então, eles dependiam desses lugares para se alimentar. E era tudo take-out, né? Podiam comer no lugar,
o que também acontecia muitas vezes, mas podiam levar e comer, já Hum, que não tinha sim. espaço para ter uma cozinha em casa, nem estrutura. Sim. Mas que não Então, eles tinha banheiro. basicamente, eles usavam. Então, essa é outra coisa, temos que delinear um espectro aqui, de que a gente vai falar dessas 5 partes, mas essas 5 partes se dividem na questão da classe social. Então, moradia, por Isso exemplo, do insulo aí era são os mais dessa pobres, é a os mais plebe. pobres, sim, sim. Isso, Ela não então, morava num domo. então É domo, sempre, domo, isso assim. nessas 5 verticais aí tem que colocar uma linha espectral de plebe, ou se quiser ir um pouco antes, os escravos, Hum, para o mais na direita, que seriam os patrícios, ou os nobres. sim, sim. Então, as ínsulas aí são dos mais pobres, escravos não, os escravos moravam junto com os donos num cômodo separado, normalmente fora da casa principal. Mas, bom, era isso, né? Era um cômodo para vários escravos, não muito diferente das senzalas aí, vários e vários séculos depois, milênios depois. Sim. Mas era separado. E aí a plebe, sim, principalmente no. Estamos falando do centro de Roma, né? Sim. Se É você o falar da povão, né? plebe, se falar da plebe rural, obviamente é diferente. E aí eram casas mesmo, espaçosas, e não muda muito do que Tinha as enxergamos com fazendeiros hoje. village, né? Então, as vilas, na verdade, eram para os patrícios, como os patrícios, onde moravam os patrícios. A gente falou da plebe aí, são as Uhum. ínsulas. Os patrícios moravam. Bom, eles tinham várias casas, né? Vamos começar por aí. Tinha as vilas, que até hoje você vê em filmes e séries aí, principalmente Sim. quem já assistiu White Lotus da HBO. Última temporada eles passam bastante tempo numa vila, que é uma casa de campo, por assim dizer. Sim, sim. Tem tudo que você imagina numa casa de campo no interior da Itália. Mas quem vivia no centro, principalmente os patrícios políticos, senadores, etc., era uma casa grande que tinha um pátio como o foco, o que eles chamavam de átrio, Uhum. que, bom, é o espaço central ali da casa, e tudo era ao redor disso, como os quartos, a cozinha, sala de estar, por assim dizer, onde eles tinham Sim. a refeição. E o que eu mais vi de interessante disso é que as janelas e as portas sempre davam para esse pátio, para esse átrio, e não para a rua. Porque Hum. a rua era tão perigosa que eles não colocavam janela ali com medo de invasão. Sim. Então, Nossa, esse negócio de perigo, quem vai entrar nisso eventualmente, mas é uma coisa que eu vi também que acho que, tipo, bom, ah, tá lá, dá pra assumir que era assim, né, mas acho que a gente nunca parou pra falar sobre isso também, do quão perigoso eram as ruas em Roma. então, Quanto mais um lembrando, lugar que, né, não existia polícia, não existia quer dizer, lei ilumina, tinha, né, mas não existia iluminação pública, é. existia muita pobreza. Como um ponto principal aqui, saindo um pouco dos patrícios aí, é que Roma era uma cidade muito rica e muito pobre ao mesmo tempo. Hum, A desigualdade social era é, tão latente quanto nas principais metrópoles do mundo hoje. Talvez até mais, porque tem que lembrar que Roma era uma sociedade escravocrata. Então, quem era rico sempre foi rico, sempre tinha hum, muita riqueza e sempre hum, tinha muitos escravos para fazer todos os tipos de trabalho. Então, tinha escravo que fazia o que hoje associamos como escravos, que é trabalho mais manual, mais doméstico, mas também tinham escravos que serviam como tutores, escravos que serviam como professores, como engenheiros, já vi aqui até como arquitetos, como qualquer coisa que podia ser feita por ah, alguém, você tinha um escravo, podia ser hum, feita pelo escravo. Lembrando que uhum, o escravo, a maioria das vezes, era de conquista de guerra ou de venda de dívida. Lembra que a gente até falou no último episódio, se não me engano, de que uma das razões lá para a primeira guerra escravocrata na Sicília é que não, a segunda, né, que o Mário queria voluntários das nações vizinhas ali, dos aliados, e eles disseram, ó, tivemos que vender para pagar os impostos de Roma. hum, Então essas pessoas eram livres, tinham instrução, tinham habilidades, mas tinham que se vender como escravo, ou eram vendidas como escravo pelo Estado para pagar a dívida. pra pagar a Então, dívida. eles eram pessoas, entre aspas, aí, normais, que só estavam na Sim. condição de escravitude. Uhum. Então, bem diferente da escravidão pós-atlântica aí dos últimos séculos, né? Então, os escravos faziam basicamente tudo que podia ser feito. Sim.
E tinha Você é engenheiro, pouquíssimos. você ganha nada, eu sou escravo. É, tô pagando dívida. Claro que tinha uma questão aí de eles era um contrato, né, por assim dizer. Eles serviam por Hum, 5, 10 anos, ou o que seja, e depois viravam homens livres. Mas aí que eles caíam numa certa pobreza até maior, porque não tinha muita oportunidade de emprego, dado que os hum, escravos faziam quase tudo. Então, a maioria entendi. dos homens livres, Porque que não pagar, era. você tem cara fazer de graça ali. Pois é. Então, eles eram, na maioria das vezes, comerciantes ou autônomos, mas autônomos competindo com os escravos, né? Como, Uhum, deixa que eu arrumo isso aqui pra você. Mas o escravo pode arrumar pra mim. Ou sim, deixa eu construir essa ínsula aqui pra você. Mas o escravo pode construir pra mim. Se você é hum, um nobre, você usa escravo pra construir, depois aluga ou vende a construção, 100% de lucro. 100% de lucro. É, então era muito difícil ter um emprego estável. Eu vi aqui a maioria dos empregos eram pagos no dia, ou no semana máximo, nada mensal. Hum, E o pessoal se virava. Era meio que, não sei como traduz isso em português, gig economy, como cada dia uma aventura. Essa de hum. fazer Uber, iFood, Get Ninjas. Tem que matar um leão por dia. É, bem por aí. Incluso o aluguel lá também era por dia, principalmente nos andares mais baratos e superiores aí. Por Era por dia? dia, era por dia ou por semana, porque não era Ah, garantido que você teria como pagar o mês inteiro. Então, sim. você conseguia um trabalho hoje, você Mas pagava hoje. convenhamos, né? Não era nem garantido que o prédio ia estar lá um mês É, inteiro. tem essa questão também. Melhor pagar logo. E além de tudo isso, outra coisa interessantíssima para mim é que era muito caro o aluguel, porque tinha muita gente que ia para Roma. Bom, voltando um pouco aí, quando era difícil encontrar trabalho para homens livres, e a razão deles irem para Roma, mesmo sendo difícil encontrar trabalho, é porque nas fazendas no interior era impossível encontrar, dado que lá Hum, sim os escravos faziam 100% do que precisava ser feito. sim. Então a única possibilidade de ter alguma estabilidade, não sendo político, militar ou algo que auxilie o governo de alguma maneira, era ir para Roma, para a cidade, e tentar achar alguma coisa. Como essa era a opção. Porque se ficasse no interior que já não tivesse suas próprias terras, os escravos faziam tudo. Hum, Então, isso, de certa forma, como aconteceu bem recentemente aí, levava muita gente para a cidade. Como a vida rural já não dava benefícios, não tinha possibilidades, então todo mundo ia para a cidade. E isso foi cada vez maior de um fenômeno à medida que Roma expandia as fronteiras. Então, tinha cada vez mais pessoas, porque lembrando, à medida que Roma expandia as fronteiras, também tinha mais escravos que eles ganhavam dessas guerras, sim. capturavam. Então, Mais o gente inter... pra trabalhar. tinha mais gente para trabalhar no interior e quem já morava lá tinha que ir para a cidade para sobreviver. E aí chegava Hum, na cidade, tinha toda essa dinâmica aí de mata um leão por dia, como você disse, sim. e faz como dá, com toda a família debaixo do braço. E como tinha muita busca, tinha pouco espaço, os aluguel era caríssimo. Eles, naquela época, ó, mais de 2.000 anos atrás, reclamavam que os aluguéis eram exorbitantes. Comprar casa em Roma, se você não fosse um crasso da vida, nem contemple isso para não se frustrar. É, e é isso, a vida era essa, uma questão de oferta e demanda. Que Sim. hoje muita gente fala aí de que a moradia nunca esteve tão cara, né? Como Hum, as coisas nunca estiveram tão difíceis, que nossos pais tiveram uma condição bem melhor, nossos avós, mas algo que, lendo um pouco sobre esse período, me fez pensar é que quando os nossos pais e avós chegaram onde vivemos hoje, eu não posso falar por todos os ouvintes, mas nós aqui na grande Paradise City, de região de Campinas, sim. interior de São Paulo, eles chegaram e era basicamente tudo mato, não tinha muita Sim. infraestrutura, não tinha muita coisa, né? Como obviamente era mais Ia barato, ser mais era mais barato, sim. acessível. Até hoje, não sendo caricato com nenhuma região, mas se você for pro interiorzão aí do norte ou nordeste do Brasil, eu garanto que você compra uma casa por uns 30 mil reais, de dois Sim, não, andares, agora. vários cômodos. Se for lá pro interiorzão do Nordeste, lá pro Agreste, Hum. eu garanto que Às vezes nem tão longe, Minas, aqui, então, pro interiorzão, mas só sendo né? assim o extremo, né? Se Sim, você sim. for para um lugar que obviamente não tem muita infraestrutura, Ah, o vai ser mais problema de barato. aluguel e Roma, bom, até como hoje, né? O problema não é o custo de vida no geral, o problema é onde você quer ter a sua vida. Sim. E se tem mais gente buscando viver ali do que tem estrutura para acomodar todas essas pessoas, Vai ter cara, que subir aí o preço.
É quase como uma lei matemática, né, Sim. Como é uma que das é? Esqueci a regras palavra. fundamentais da economia. Não sei o que e demanda lá, como é que é o É, nome? oferta e É. demanda, é a lei da oferta e da demanda. E ela é tão constante que, ó, faz 2000 anos, mais até, ela se aplicava aí. Muita gente queria viver em Sim. Roma, tinha pouco espaço em Roma, lembrando que era cidade com muralhas, não dava para expandir as muralhas. Até dava, Sim. mas não era fácil, né, como dá para se Uhum. imaginar. Bom, E em era resumo, isso. parem de se mudar pra Valinhos, que tá ficando muito caro viver aqui, tá? É, Por favor, para arrume se outra mudar, cidade pra vocês irem. vai para o Eu sei que interior. São Paulo é cansativo, eu sei que é muito barulho, mas arruma outra cidade. Tá ficando muito caro aqui. Pois é. E, bom, é isso. Em questão de moradias, Roma era uma cidade com muita pobreza, muita gente, estrutura ruim. E às vezes era ruim de Sempre. propósito, né? Esse é outro detalhe, porque quem fazia essas estruturas aí eram que- os, os Não dava. endinheirados. E os É, endinheirados, fruto o quê? Não tinha órgão do governo fiscalizando nada. fazia de qualquer jeito. Casa caiu, sinto muito. Ah, vai fazer o Pegou quê? fogo, vai para outro lugar. E É. constrói outra e lucra de novo. Para quem Essa aqui é tinha. nova, hein? Vou ter que cobrar mais. É, sua casa caiu, não tem seguro, não tem imobiliária. Sinto muito, cara. Eu Vai lá busco outra reclamar na oportunidade. imobiliária lá. É, É, vocês jogam bosta da janela, o que vocês querem reclamar? vai na prefeitura, né? Coloca Vai lá lá uma na prefeitura reclamação. reclamar. Nossa, falando em janela, eu vi que um negócio que era. Até, né, faz sentido, mas que era muito raro é vidro, né? Em si. Sim. Ter vidro mesmo na janela, essas coisas assim. Quando tinha, era extremamente fino. É. Inútil, basicamente. Temos que lembrar que muito das nossas regalias modernas são, como diz o Sim. nome, modernas, né? É, exato. Revolução industrial e etc. Uhum. Lá era barro, cimento. Cimento é uma invenção dos romanos, a propósito. Então Nascimento. lá eles tinham, assim, incluso muitos dizem que o cimento romano é melhor do que o que fazemos hoje, Ó, que é parcialmente verdade. Quando quem tiver uma curiosidade, colocar um link no YouTube aí. Mas o resumo da ópera é que eles usavam água do mar para fazer o cimento. E isso dava mais rigidez ao cimento e durava mais. Então por isso até que tem estruturas romanas hoje, ó, 2000 anos, você ainda cara, consegue ver os a Via escombros Ápia aí. lá. As Usaram muito colunas, cimento na Via Ápia. mesmo os arquedutos lá que falou que tinha água corrente por causa dos arquedutos. Sim. Ou mesmo a cloaca máxima, lembra a cloaca É, pra máxima? correr o tanto de mijo e cocô que tinha, tem que ser muito resistente mesmo. Então, eu estava vendo um vídeo aqui que 600 metros da cloaca máxima que foi construída lá no período de reinado de Roma, lembra lá do Márcio, Ah, dos reis mesmo? dos reis, Ah, que que lembra que pariu. teve até um quinto rei 700 que e ninguém pouco antes de gostava Cristo. dele, porque ele botou todo mundo para construir a cloaca máxima, não sei se você vai lembrar, Sim. foi episódio 3 ou 4 isso daí. Eu lembro de você comentar uma Então, coisa mas assim. até hoje, 2023, Roma, lá na Itália, obviamente, usa 600 metros dessa cloaca máxima como parte da rede de Caraca, esgoto deles. nossa senhora. Então você Vou ver vê o que o que negócio era. quase 3.000 anos depois. Pois é, tá lá, funcionando. Então o cimento realmente é uma coisa genial, né, que hoje já não é tão usado por questões de flexibilidade, de metal que você bota no meio. A maneira que Sim. construímos as coisas hoje é diferente, então não é tão bom pra gente. Uhum, Hoje não queremos tanta rigidez, queremos flexibilidade, dado nossas necessidades. sim. É, mas bom, fecha parênteses. O ponto é que Roma tinha muita infraestrutura, tinha muita gente, era caro por isso. Mas viver lá, a menos que você fosse um patrício, não era muito legal não. Era espaços diminutos, muito barulho, tudo muito caro, tudo muito fétido por causa dessas condições aí sanitárias. Sim. E, bom, é É, isso. Ou eu era tá lá ou sempre, era tá no, nas zonas rurais onde qualquer um podia invadir sua fazenda, mesmo se não tivesse como se proteger. sim. Eu sempre acho engraçado quando eu vejo essas coisas assim principalmente questão da higiene, né? Dessa época, ou até mais pra frente mesmo. Sempre o pessoal fala, ai, eu queria viver no século não sei quanto, em Londres e blá blá blá. Era tão mais lindo, o pessoal era tão mais chique, não sei o quê. Aí eu Uhum. só lembro das carroças de bosta na rua, ou jogando mijo da janela. Fala, deve ser lindo mesmo morar naquela época, viver naquela época.
Deve ser maravilhoso. Muito glamour. A romantização do passado é uma É, constante. Os próprios pelo romanos amor de Deus. diziam que era melhor viver na época dos ancestrais do que deles, né. Mas, Aham. na prática, É. o melhor momento para se viver, É o considerando agora. na verdade, o futuro é ainda melhor do que o agora, É, considerando não, que não sei. não tem É, extinção ou governança pela inteligência artificial, mas é, é. É, em termos de infraestrutura e possibilidades, sem dúvida, o hoje é o melhor. E até falando de banheiro, a gente mencionou aqui, mas não entrou no detalhe, né? Só antes de sair dessa vertical de Hum. moradia. Os banheiros em Roma eram públicos, bom, exceto se fosse um patrício, né, e tivesse seu banheirinho privado. Se tivesse podcast naquela época, podia ser facilmente gravar no banheiro. Cada um sentava É, na sua latrina, isso aí. E batia um papo. não, privacidade zero, era E o um pior é que era lugar um para socializar. negócio. Era realmente um. Era basicamente um encontro social. Porque eu Como tava vendo aqui um várias ponto de ônibus. imagens e pinturas da galera sentadinha assim, tipo, com a mãozinha de lado, conversando com o outro, sabe? Com a Sei. mãozinha no joelho, assim, batendo mau papo, com as calças riadas lá, cagando. Ai, que bonito. E como que eles se limpavam? Dá esse Ah, detalhe para os Deus do ouvintes aí. céu, é. Sabe o que eu lembro? A gente falou disso no episódio. Falou? Não Sim, lembro a se gente foi comentou isso no no episódio, eu só episódio. não lembro qual. E eu lembro que a gente ficou em dúvida. Eu lembro que a gente riu muito porque a gente falou que era uma espiga de milho. Espiga de É, milho. acho que eu lembro que o Pedro riu pra caramba, que ele falou, não é possível, doer demais uma espiga de milho. Não é uma espiga de milho. Pedro estava presente, foi bem faz Não, foi, muito foi um tempo Veja nesse Bem Menos episódio. isso, se eu não me Ah, engano. ok. Falando de alguma coisa, sei lá, não lembro o que era especificamente, mas a gente comentou isso. Bom, sua memória tá melhor que a minha nesse É, sentido. sabe por quê? Eu lembrei porque eu soube disso nesse dia até então, eu não sabia como que eles Ah, você limpava. Bom, como eles limpavam a bunda. então Eu acho que foi fala você que trouxe essa informação, inclusive. eu não lembro, É, mas não era honestamente. espiga de milho, é espuminha lá, como Esponja, chama? A esponja, isso. Era a isso. esponja. Uma Presa esponja. num pedaço de num graveto. É, Aí passava na aguinha que ficava escorrendo na frente lá, que provavelmente tava cheio de mijo. Aí você. era um balde com água, com sal e vinagre. Meu Deus. Eles limpavam, né, mergulhavam a esponjinha nisso e passavam para o Isso. Vai próximo duas usar. tuchadas na água e pronto, limpa a bunda. Bota de volta lá depois. Com sal e vinagre, não Com esquece o sal e sal e vinagre. vinagre. É isso aí. É isso aí que Sai impedia a doença. saía com o Tobis condimentado, É. não É, querendo entrar em temperadinho. não querendo entrar em território de Veja Bem Menos aqui, mas o É. Cunilingus lá nessa época devia ser Nossa senhora, saboroso. Acabou de ir no banheiro, né? Que eu acho que sabe. tá temperado. Tá temperadinho. É, Jesus Cristo, come. Dividir, mas passa, limpa, dá uma chuchadinha na água, passa pro cara do lado, fala, pode usar agora. É claro, claro. no nostálgico do Veja Bem Menos essa parte. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas bem, esse era o banheiro as latrinas, né, que o Ah, nome até hoje, né, latrina é latrina em latrina, latim também. sim. Bom, quando a Então gente for lá, a gente vai usar uma, né? A gente vai sentar lá. Eu sim, vi lá que tem umas ainda lá, no largada VB lá. especial em Roma, Vamos contaremos, sentar lá e faremos ver. videologs, né, Boa. mostraremos como é a experiência. O Instagram vai ficar movimentado. Mas bem, acho que é isso, né, Deus. algo mais de curiosidade de moradias? Acho que falamos tudo. Não, não. Falamos da Insula, principalmente. Os domos lá, e os ricos até aí. Isso. Já é esperado. É, Isso é o que geralmente a gente vê nos filmes, etc. Então, o a pessoal tá série mais Roma familiarizado. mostra muito bem o interior aí da casa da Sim, família estendida do Júlio César, hum, com o átrio, com todas essas coisas aí que estamos sim, falando. sim, Uma das melhores representações e também das ínsulas aí, porque a série, não querendo entrar em tangente, mas já entrando, ela é legal porque ela inventa 2 personagens que representa a plebe. Hum, Então eles exploram aí como que era o dia a dia, eles mostram como que era a vida aí nessas ínsulas. Então bom, é bem legal, vale a pena. Só esperem um pouquinho mais, quer dizer, se quiser, né? Senão, mas para entender o contexto ali da fase, do período que eles estão retratando, sim.
Garanto que em 2, 3 episódios no máximo chegaremos aí, né, nessa fase. Nessa parte da série. É. Ok. Então beleza. Bom, então, Moradia é isso. moradia is done. Próximo. Então, bom, quando a gente entrando na tangente aí, moradia, a gente falou que eles não tinham cozinha. Hum, A maioria, né, não tinha cozinha, só os sim. primeiros andares das ínsulas aí, onde os nobres moravam. Então, o que que os romanos comiam, dado que a maioria não tinha nem cozinha? Hum. É, bom, não é batata. Batata É, não era. não é batata, não é milho, não é arroz. Arroz, lembrando, é asiático. Sim. É, É, e o não negócio dos romanos é pão. é trigo. A base Trigo, de viu? carboidrato era trigo. Eles comiam trigo de tudo que é forma. Lembrando, também tem um espectro aqui de escravo, plebeu até o patrício. Então vamos começar no plebeu aí, que era trigo de tudo que é forma. A principal forma era cozido em forma de sopa Hum, ou em forma de pão. Aí, triturado, sim, sim. levado. É, eu vi que eles comiam muito pão, mingau, tipo. Isso, Principalmente, tipo, a dieta deles, assim, por dizer, era basicamente grãos, né? Acho que trigo, cevada também. Era muito usado pra pão, pra mingau, essas coisas, né? isso, exato. A comida típica era trigo em alguma dessas formas aí. Mas o fervido e depois misturado com algumas ervas aí, que é o mingau, era o mais tradicional. E dizem algumas fontes que eles faziam caldeirões disso. E Hum, aí você podia comer a semana inteira ou levar para casa, mas era o mingau de trigo. Essa era a sim, comida número um de toda a plebe romana. sim, sim. E o que dava um pouquinho mais de sabor era, bom, vegetais, né, que eles tinham bastante, Uhum, frutas, que também existiam naquela época, não todas que conhecemos, mas sim. frutas mais tradicionais daquela região, como É, da questão de vegetais, eu vi que tinha, tipo, cebola, alho, tipo, repolho, isso, lentilha, que é um negócio que o pessoal adora comer no virado do feijão, ano aí. feijões, vários tipos de Sim, feijões, tinha sim. beterraba, nabo, É, essas coisas mais basta- assim. bastante vegetais. É, e frutas, eu até O esqueci, fora tem um quase praticamente não vegano, é. Como é que fala? É vegano e vegetariano. vegetariano, isso. Eu É, falo veterinário. Vegetariano. vegano é sem laticínio. Vegano acho que não tinha muito naquela época não, mas É, vegetariano, sim, sim, porque vegetariano. Né? carne era muito cara por É, cara, é razões um rato. intuitivas, né? Eles É, não tinham geladeira. A questão de é. conservar em gordura e em sal não era difundida, não sei nem se conhecida naquele momento. Então, quando tinha carne era porque algum animal tinha sido sacrificado Hum. recentemente para cerimônias lá Provavelmente deve ser alguma coisa, religiosas. alguma ocasião especial, né? Era uma iguaria que, Sim, obviamente, os pobres não tinham muito acesso. Se sim, tinham, sim. era em algum banquete aí do governo romano. Hum. O clássico, né? Carninha de porco, carneiro, uma cabrinha, Coelho, coelho, rato. Eu vi que eles comiam rato. sim, comia um rato, sopa de rato. Era, inclusive, tipo, a iguaria. Sim, sim. Não A iguaria, pessoa iguaria, mas eram guardado não, não é pro a janta lá que eles tinham no final, que eles ficavam deitadinho comendo lá, né, bem bom. isso na parte de rotina vamos entrar aí, né, É, na questão do jantar. sim, sim. Mas assim, tudo que era proteína, era de carne, era visto com Hum, certa nobreza, mesmo para os pobres, sim. mesmo sendo rato, era algo especial. Uhum. E A o que eles peixe também, tinham né, peixe, sim, mas aí tinha o peixe mas em no conserva de pequeno, né. sal, que era um pouco mais acessível, que seria quase equivalente ao nosso atum ou sardinha hoje. Hum, E tinha o peixe fresco, era caro. E isso era mais para as famílias nobres mesmo, porque hum. bom, você dependia de alguém lá pescar, levar para Roma, lembrando Roma. Presumo não tinha muito peixe no Rio Tibério, que é por onde passava a cloaca máxima. A cloaca máxima despejava tudo no rio. Então, lembrando, tinha um sistema de esgoto legal, mas ia para o rio da cidade. Então, não É. sei quanto ajudava. Mas Roma, lembrando, naquela época tinha a cidade de Ostia ali perto, acho que 30 quilômetros mais ou menos, que era a cidade litorânea. E hoje está, sei lá, 300 quilômetros, mas naquela época era relativamente próximo ali.
Então os pescadores iam e aí cobravam, obviamente, pelo trabalho, pelo transporte, o peixe acabava sendo caro, o peixe fresco. sim. Em conserva também não era muito barato não, não era como proibitivo, mas, não era parte da dieta ali, digamos, do dia a dia tradicional mesmo. Sim, sim. E, bem, tá falando de frutas, né, tem uma fruta romana que você nunca vai adivinhar o nome, Nome? da fruta, uma fruta famosa em Roma. Como assim eu nunca ouvi? Não, A primeira fruta que me vem em mente quando eu penso em Roma é a uva, porque eles a adoravam uva, tomar um vinhozinho. não, a uva sim. Tem uma fruta que escreve do mesmo jeito que Roma, só muda o acento. Romã? É, romã. Romã? É, a fruta romã era famosa em Roma. What the fuck? Essa aí não apareceu nas minhas pesquisas, não, eu acho. É, não, eu pesquisei porque eu falei: "É verdade, tem uma fruta que tem o nome de Roma". Eu vi uva, vi azeitona não sei se é fruta, né, deve ser. É, Maçã, sim, até figo eu vi, mas romã não. sim, sim. Não, a origem não é Roma, é mais para o Meio Oriente ali, mas, Sim, Roma bom, tem que lembrar de outro detalhe aí, né, na fase do Império principalmente, mas estamos se aproximando. Roma, na fase que a gente está, 70 antes de Cristo ali, hum, já o norte da África é romano, a Espanha é romana, sim, já tinha a região da Grécia ali, da Macedônia é romana, a Ásia Menor também é romana, então você pode facilmente intuir que existia várias influências na culinária sim, sim. chegando devido a essas conquistas aí. Eu Então, vi mesmo que coisas desse negócio de fruta, eu vi que o pêssego mesmo, né, que é um negócio que não é de lá, especificamente, mas sim, ficou conforme as popular conquistas lá. eles foram fazendo, ficou popular, né. É a mesma coisa da romã, que é do Oriente Sim. Médio, mas olha o nome da fruta. Né? E, Será que chamava assim na época? Ou sim, sim. mudaram o nome? Não, não, Era o mesmo é nome. romã mesmo. Hum, é só É, e bem, que eles será que deve ser o nome? tinham bastante queijos também, como isso era uma das grandes Hum. fontes de sabor naquela época. Eles É, tinham, isso aí eu vi que era eles tinham uma variedade de queijos, né. sim, vários, incluso Faziam muitos vari do qual usamos hoje, É, como exatamente. gorgonzola. Se eu não me engano, o queijo é outra coisa também que não foi especificamente criado por eles, mas Existia eles bem antes ajudaram deles. muito a pra onde eles iam, eles levavam queijo. Depois que descobriram. Eles difundiram o queijo É, sim. de uma maneira que os italianos são conhecidos até hoje por essa difusão aí. Uhum. É, Pensa em comida italiana, tem que ter queijo, né? tem que Seja ter queijo. ralado, seja mussarela, Exato. que obviamente já está bem mais para frente aí, cronologicamente. Ah, não, sim. Mas o queijo, assim, assim como o vinho, que também já existia antes, na Grécia já tomava vinho, o vinho sempre foi algo bem, A vinho, eu desde vi os que o negócio egípcios tem um tem papel vinho. central aí na na cultura, porque Sim, mas tem que lembrar sempre que que possível eles estavam tomando vinhozinho. eles não tinham muita alternativa a bebidas, né, como Sim. era água ou vinho. Eu vi que a questão da cevada, né, a cerveja em si, eles achavam que não era vista não era vista com bons olhos, era vista como uma bebida mais de, Pobre, não, bárbaros, não bárbaros, bárbaros o povo, mas estrangeiros. isso, Aqui o trigo, lembrando, o trigo era o núcleo ali da dieta da plebe. sim. Então, eu digo trigo, mas pensando em cereais, Hum, o trigo, a sim, sim, cevada. cevada, Então, tudo que se usava desse elemento já era visto meio como que algo mais pobre. sim, coisa da ralé. Exato. E o vinho sempre foi algo dos deuses, né? Incluso o Dionísio lá, Sim. que é o deus grego do vinho, na Roma tinha um, certeza também, mas não cheguei a pesquisar. O vinho sempre foi muito enraizado na cultura Uhum. total ali do período, não só de Roma, pré-romana. Não, é engraçado que meio que isso se estende até hoje um pouco, né. O pessoal fala: "Ah, vamos tomar cerveja, vamos. Agora vamos tomar um vinho". Você não vai num bar pra tomar um vinho. Você pode, Pode ir, mas sim, tem um certo elemento de sim. grandeur pro vinho Uhum. que vem desses mais de 4.000 anos de história, Olha aí. talvez até mais. Mas sim, como os romanos no geral não comiam bem, principalmente falando da plebe, mas eles tinham algumas fontes de bons sabores, que era o queijo e o vinho principalmente, e o azeite de oliva, que naquela época também era colocado em tudo.
para dar um sabor. Uhum. Bom, isso até hoje, né? É, Principalmente sim. na Itália, quase todas as receitas lá levam bastante azeite de oliva, e é onde está o azeite de oliva mais famoso naquela Eu região gosto. ali. É, Uso até pra fritar uva, lindo. sim. E como sobremesa, o que eles tinham não era açúcar, lembrando açúcar também invenção bem moderna, Hum, século 15, 16 para frente. era o 15 quê? não, As frutas, 16, né? 17. O que eles tinham era mel. O mel era a Mel. principal fonte do que a gente Uhum. chamaria de açúcar hoje, de Sim, doce, né? sim. Então, uma das iguarias para sobremesa era queijo com mel. Queijo como é bom, hein? É, não tinha goiaba, isso eu tenho quase certeza também é algo mais das Américas. Ou provavelmente Não dá goiaba, pra acho que fazer até do Brasil. como é que é o nome do negócio lá? Um Romeu e Julieta? Apesar do Romeu, do Roma, não tinha. Ah, pô, tinha que ter um Romeu e Julieta pra comer ali. Tinha bastante mel. Se eu voltar E no tempo, eu vou levar um Romeu e Julieta pra eles comer. é, explica pra eles quem foi Shakespeare. Toma Vamos ver aqui, o ó, seu come. sucesso. Bem, falamos bastante da parte da plebe aí, o que eles comiam, e os patrícios não mudava muito, só que era tudo melhor. Sim. Então, Tudo mais fresquinho, tudo melhor, né? refinado. Uhum. Interessante é a questão do pão. O pão integral era de pobre e o pão branco era de rico, porque Hum. precisava do trigo mais refinado, né? Então, é interessante. Se você pensar hoje, se for no mercado, o pão integral é mais É o caro. exato, é isso que eu ia falar. É o Pois é, contrário. uma inversão histórica aí. Sim. Quanto mais integral o pão, mais barato era naquela época, e quanto mais branco, Hum. é, mais caro e, Mais portanto, algo caro. associado aos patrícios. Sim. E É, os patrícios, sim, comiam um pouco mais de carne, principalmente em forma de embutidos. E como eles embutidos? estavam Como mais assim próximos, embutidos? linguiça, tinha bastante Ah, linguiça. tá, sim, sim. Linguiça ou apresuntado, como coisas Sim. nessas linhas aí. Uhum. Os patrícios, sim, comiam bastante carne, não tanto quanto nós comemos hoje, como até isso tem que fazer uma É, ênfase hoje aí. é Os, diário. patri- os patrícios daquela época comiam menos carne do que pessoas normais, digamos assim, comem hoje. Sim. Pela questão de como você conserva a carne, né? Tinha que ser tudo bem fresco. E era caro obter as coisas frescas, mesmo para os patrícios. Então, comiam melhor sim, mas não tão melhor, e hoje comemos ainda melhor do que os patrícios. Chupa. Toma, Crasso, seus bilhões de Ó, dólares, graça. suas toneladas de ouro não compravam a minha traquina de Peble. hoje. É. É, E, bem, comida acho que não tem muito mais do sim, que falar, sim, não. Era trigo, vinho, queijo. sim. Basicamente o que eles plantavam e criavam ali. É, e peixe de vez em quando, se O estava no peixinho litoral, ali. mas é isso. Mas era uma dieta bem pobre no sentido muito do que conhecemos como culinária italiana, francesa, espanhola, Né? europeia hoje, né? Usa quase que em sua grande maioria ingredientes das Américas e da Ásia. Não. Então, pensar nessas cozinhas naquele momento é anacrônico. Como não, a cozinha italiana não tem nada a ver com o que a gente tradicionalmente pensa, como da Não, Itália hoje, sim. com exceção do azeite de oliva, do queijo e do vinho. É bom. Pelo menos foi os melhores. É, aí começou. Começou. Bem, no especial, ver bem em Roma, vamos comer um mingau de trigo lá e ver se é bom. Ugh. Bem, Bom, que próxima acabando a esfera aí alimentação. é vestimentas. O que eles vestiam, né? Sabia o que morava, sabia o que comia, Sim. e agora o que. Cara, vestimento eu acabei não vendo muita coisa. Eu vi só a questão da toga. Aham. Só que a toga tinha um outro que eles usavam por baixo. E eu fiquei surpreso em saber só que aparentemente a toga era um negócio bem desconfortável. E muito quente. Quente eu já imaginei que poderia ser, mas não achei que seria desconfortável. Sei lá, parece só um paninho ali de boa em cima do corpo. Não, mas tinha todo um. Era difícil preparar para se vestir a toga. Tem Hum, umas dobraduras ali,
Ah, é, eu vi umas imagens, tipo um passo a passo de colocar, que você tem que Isso, bota no ombro, aí você tem que puxar outro negócio do lado e virar e colocar. Eu falei: "Meu Deus". era tipo dar nó em gravata. Isso, pra que isso? Toda uma tradição, e tinha escravos especializados em fazer isso, como o Hum, escravo que colocava a toga. hum, E a toga era hum, usada só para aparições públicas de pessoas influentes. influente, sim. Então senadores, generais, etc, usavam Ah, eu vi toga. que tinha uma questão das cores, né. Sim, então Preto pra luto, que até aí até hoje, e aí tinha uns que tinha detalhe, roxo, se eu não me engano, isso que era roxo, mais a pra toga roxa era somente para triunfo. hum, hum, Então, hum, é a única situação, porque a cor roxa, era mais difícil de se obter, ela vinha de um extrato de ostras, alguma coisa assim, caraca. lá do Oriente Médio. Oriente Médio que eu digo, bom, da parte mediterrânea ali. Hum, Incluso quem quem ficou conhecido por extrair a cor roxa e comercializar o extrato aí do roxo, foram os fenícios. Não olha, sei se você vai lembrar quem são os fenícios. lembro do nome, mas não lembro deles não. Não, os fenícios era o povo púnico. Ah, tá, sim, sim. Das nossas Hum, boas e velhas guerras. os cartagineses. Sim, sim. Os Bom, não eram os cartagineses propriamente dito, mas os Sim, cartagineses naquela vieram região daquela ali. região, é por Hum, isso que as guerras são púnicas, por causa dos sim. fenícios, que da Uhum, onde eles vieram. E os fenícios era quem comercializava o extrato da cor roxa, que era hum, bem caro. Então era só para, entre aspas aí, realeza, que no caso dos romanos traduzia para os cônsules que recebiam sim. triunfos, É, que é o máximo do máximo ali que você podia chegar. Então, toga roxa só nessas circunstâncias. sim. O E Mário tipo, talvez foi quem era mais usou. pelo eu não sei, pelo do que eu vi era, tipo, é um detalhe roxo, é tipo uma faixa roxa que fica na roupa, Então, assim. isso era para representar nobreza, Sim. mas a toga roxa, inteiramente roxa, Ah, tinha uma inteiramente roxa mesmo. tinha sim, que Ah. era em situação de triunfo. É, não, é, do que eu vi era só uma linha mesmo, um detalhe, assim. Acho que tinha um vermelho também, vermelho eu acho, não lembro. E a preta, né, que era de luto. Esse símbolo roxo é o equivalente à maçãzinha da Apple hoje. O pessoal cola no carro. Tá bom, É, Patrício, é tá bom, isso. já Tá bom, mostrou. Não, mas sim, entendendo. toga, só resumindo aí, era uma coisa que, embora filmes e séries mostrem todo mundo usando, era bem restrito para classe patrícia, em situações públicas, como na casa deles não usavam isso, Hum, e tinha todo um código aí de cores. O que o pessoal que usava chique. mesmo no dia a dia era túnica. Isso, túnica, tava lembrando o nome disso. Túnica era calça jeans com com camiseta deles. É a regatinha deles ali de boa. É, é, todo mundo usava, era confortável, tinha em vários Hum. estilos, era relativamente barato. Aí, pelo que eu vi era todo mundo, tipo, meio que todo mundo mesmo, né. Sim, sim. Era o popular. Ah, A sim. túnica era, incluso os patrícios usavam em casa, usava túnica, porque era Hum, confortável, mais fácil e mais, customizável também, né, podia diferentes cores que não representava, como a vestimenta representava mais do que a cor. sim. Presumo que não tinha túnica roxa, porque onde você ia conseguir roxo? Mas Sim, dava sim. pra você colorir na sua casa aí com vários elementos, incluso Hum. sangue. É, pô, um vermelhinho ali dá pra fazer. É, sim, Faz um laranjinha, xixizinho em cima, dá um verde, amarelinho, não é nada não, verde, mato pra todo lado. sim. Aí. E bom, uma curiosidade aí, que realmente vestimenta é quase que binário, era túnica ou era toga, não tinha Hum, sim. muitas outras opções. O interessante é que calças já existiam, mas eram, vistas com muito desprezo, até certa proibição, assim, falando em termos de normas, Oxe. porque as calças eram associadas aos bárbaros. Os bárbaros usavam calças. Hum, Então você usar calça era um sinal de que você era um bárbaro, olha ou só. você era um fã de costumes bárbaros. Hum, Então, eh, olha só, onde estamos, pois é. além da cruz no pescoço, né, olha o que a gente tá usando hoje. É.
o romano que acordasse hoje desse Ah, seus período aí, bárbaros. ia ter certeza que todo mundo virou bárbaro. Ah, que porra é essa? Cadê o. Como é que chamava a sainha deles lá? Cadê as togas? Cadê sua toga, pô? É. Meu Deus do céu. E, É, vai, pois é, Roma. e Pode ter uma coisa, conquistado muito, mas foi-se. mas Acabou. a herança tá mais bárbara do que romana, Exato. as coisas mais visíveis, pelo menos. Bom, interessante de vestimenta aí também é como que eles lavavam, cuidavam disso, né? Conta Ah, pros ouvintes aí como que eles essa lavavam daí roupa. foi uma surpresa pra mim. Falei, porra, galera, já basta limpar a bunda daquele jeito, por que vocês fazem isso? Então, vou até dar uma respirada, hein? Pra lavar a roupa, eles usavam algo que tinha em abundância e de graça. Eles coletavam na rua, né? Coletavam na rua, olha só que bonito, tá vendo? Você aí gastando dinheiro comprando Omo, você pode usar outra coisa pra lavar suas roupas. Urina. Os caras usavam urina, tudo bem que não era urina, né? Pra pura urina, eles diluíam ela com água. Mas era isso, eles diluíam urina, que pegavam na rua, nas latrinas, pra lavar a roupa de todo mundo. Não, Todo mundo. não nas latrinas. Eles tinham Não nas vasos latrinas. espalhados. Não, a latrina era para o número Ah, 2. não, acho que eu tô. Não, verdade, verdade, verdade. O Tinha número um o. eram recipientes que eles Tem, espalhavam um negocinho lá. nas ruas, como um vaso Sim. grande assim. E pelo que eu vi, isso, né, obviamente era muito comum. E o porquê disso é porque a urina é uma das coisas que ela contém o amônia, né? É amônia? Isso, amônia. Isso. Que pra tirar, né? Pra limpeza é, ó, maravilhoso. Então eles diluíam isso com água, jogavam lá no baldinho e ficavam pisando, que nem eles fazem com vinho. Olha que beleza. O Vinho mesmo pé que pisado. fazia, que pisava na sua uva pra fazer o vinho, depois estava lá. Não, mentira, não era o mesmo, mas enfim. Um vinho saboreado. Saboreado. E eu vi que, bom, a gente não chegou nessa período, mas eu vi que mais pra frente, até, bom, pelo menos eu acho que a gente não chegou no período, porque eu não reconheci o nome do cara. Nem lembro, na verdade. Mas chegou ao ponto que foi taxado. Eles taxaram a urina. Porque ela era utilizada pra isso, né? Pra limpeza das roupas e tal. E eu falei, meu Deus, velho. Taxaram, mijo, taxaram a urina. Porque o povo usava pra lavar. E o pior é que, né, realmente funcionava. Então, pra manter as suas roupas, suas túnicas aí branquinhas, bonitinhas, eles usavam urina. E não ficava cheiro, olha só, que coisa. De fato, os nossos produtos hoje usam amônia também. Sim, exato. A maioria dos produtos de A limpeza. base molecular é a mesma. Exatamente. Deixem de nojinho aí, economizem com a compra Pô, de amo detergentes caralho. aí. Joga água, dá uma mijadinha em cima. É isso aí. Bate lá. Se em Roma não matava ninguém, né? Quer dizer. É. Quer dizer. Mas também, convenhamos, né? Com o banheiro que eles usavam. Tinha muitas outras maneiras de se morrer lá. Outras maneiras de morrer. Mas é isso aí. É. Mijar na rua naquela época era um dever, não Era era um dever. proibido. Falar, deixa eu ajudar o pessoal aqui, vai. Lavar a roupa. Vamos A lavar contribuir a roupa. pra Falei, meu higiene de Deus Roma do mijando céu. nos vasos na rua. Teve um. Eu achei engraçado desse cara que ele foi. Que ele taxou, que ele, né, resolveu taxar a urina. Teve, acho que o filho dele, não lembro quem que foi, que falou, né, pô, por que você não faz isso, né? Não faz sentido você taxar a urina. Como é que a gente vai controlar isso, não sei o quê. Só que depois começou a entrar o dinheiro disso. Ele até, né, dessas frases, assim, que feita pra impacto. Dizem que ele falou, né, que, tá vendo isso aqui? O dinheiro, né, a riqueza. Falou, tá vendo isso aqui? Você tá sentindo algum cheiro ruim nisso aqui? Ele falou, não, saiba que isso aqui é dinheiro, é cheiro de urina, isso aqui veio da urina, que é o dinheiro da taxação do negócio. Eu falei, meu Deus do céu. Taxar a Bom, urina, cara. Não fala isso pra mim, não entra na minha cabeça. eu escuto oportunidade de negócios no carnaval, hein? Uhum. Tem que trabalhar Nossa, essa ideia. São Paulo que me aguarda. Esse carnaval eu vou agora. Agora tem um. Se vocês querem mijar, pode mijar Objetivo. aqui, ó. Mija nesse balde aqui, ó. Isso aí. Saí de lá com o Pessoa. caminhão pipa. Depois colamos nas lavanderias aí, né? Pô. Falar, quer Economize pro economizar?
com os insumos. amaciante, coisa aí. Não gasta homo não, homo tá caro. Isso, vamos abrir a lavanderia tradicional aí pro povo Isso. Lavanderia eco-friendly. romana vai ser o nome. Pra que gastar água? Pra que usar Aqui, químicos que depois pelo amor poluem de nossos Deus. rios, né? É, Ó, xixizinho aí essa é faz mal pra ninguém. uma boa ideia. Uma lavanderia amigável, ambientalmente amigável, Ó, ó, enraizada historicamente aí. já vamos abrir um cabeleireiro, vamos abrir uma Lavanderia. lavanderia. Na lavanderia a gente pode vender umas togas também pra ver se volta o estilo. Porra, pensou? Em vez de É, terno, todo mundo indo na reunião de toga? Pô, aí sim. não seja um plebeu ou um bárbaro usando suas calças Ah, jeans aí, ó. Use usa toga. toga, pô. Toga Você vai ficar roxa mais ainda. livre. Toga roxa. Lavada na urina. Olha quanta história tem pra contar chegando em Então, qualquer evento. o que é isso aqui? É a minha toga. É isso Eu aí. lavo ela com urina, olha como ela tá limpinha. Vamos abrir um fundo de investimento, veja bem aí, ó. Os ouvintes que estiverem interessados, mandem É, e-mail, fazer uma campanha comentários no Catarse. nas redes sociais. Vou montar uma série de empreendimentos aí. Pô, tudo baseado em Roma, vai dar certo. É isso aí. Roma Inc. Muito bem. Dependendo do lugar, fácil tem público pra isso. É, tem nicho pra tudo, né? Exatamente. Dá pra Muito cobrar bem. caro ainda. Isso Bom, aí. Já passando a parte do investimento, só um último detalhe aí, que eles usavam biquínis também e sungas, principalmente para prática de esportes. hum, Então tem esse detalhe aí. Você não vai ver muito em série e filme, mas assim, para praticar olha esportes, só. eles usavam o equivalente a biquíni e sunga. Não sabia disso E não. às vezes eles usavam Eu não sabia também. nem que eles iam deixar a mulherada usar. Não Dava pra... sei. Nossa, que é uma coisa também, né? Que meio que nada a ver, mas. Não nada a ver, mas não é o foco do momento. Mas é uma coisa que a gente. Pelo menos eu acho que a gente não citou, não lembro de ter citado em momento nenhum, é a questão de que as mulheres realmente, né, não tinham direito nenhum, a gente. Vamos entrar nessa Tipo, parte. obviamente não, mas Vamos foi um entrar negócio nessa que. parte agora de Hum, rotinas. Vamos ok, falar da ok. rotina dividido aí, escravo, homem, mulher. Sim. Então sim, mas nesse aspecto aí de vestimentas ainda, elas usavam bastante túnica, toga também tinha. Hum, Elas acho usavam que biquíni é muita isso mesmo. joalheria, como que chama o nome disso? Bijuteria. Acho que bom, às vezes tinha joia, às vezes não. Sim. Mas elas usavam bastante anéis, pulseiras, brincos. Hum. As fontes aí dizem que era bem comercializado isso para as romanas. Então tinha assim a toga, mas o que elas realmente usavam para se diferenciar eram esses ornamentos, acho que essa é a palavra. Muitos e Hum, muitos ornamentos. sim. Bom, e biquíni para prática de esporte. Hum, só. É, E sabendo que também era. a gente esqueceu aqui mais um detalhe que é para calçados, usavam sandálias. Então aí sim, filmes e séries são Hum, precisos, todo mundo usava sandália. A única diferença é que a sandália não era coberta em casa em Roma e em regiões mais remotas, soldados sim, era sandália com proteção que hum. no meu na minha visão é um sapato. É. A San sandália fechada. É, exato. Então, Ai. sapato, tênis, obviamente não. Mas sandália aberta ou fechada, sim, era o calçado. Ok. Normalmente é feita de couro, né. Hum, sim. Bem, acho que com isso fechamos vestimentas. Ok. Agora vamos pro questão de rotinas. E a Hum. rotinas, vamos ter que diferenciar em rotina de quem, né, porque É, claramente são rotinas diferentes. sim. Então vamos começar pela mais fácil aqui, que é a rotina dos escravos. Hum, Era trabalho. é. Sobrava muito tempo não, eu não ia lá É, no sei lá, não tinha muito lazer. era trabalho constante do momento que acordava ao momento que ia dormir. O que mudava aí é o que fazia, né, que isso a gente já falou antes, mas só reforçando, não era só trabalho pesado rural, era também trabalho que podia ser cuidar de um comércio, podia ser, ser médico, ser Hum, arquiteto. sim. O escravo fazia tudo basicamente, menos Hum, ser cônsul, embora o é. Spartacus chegou bem próximo disso. Tirando os cargos nobres e de influência, os escravos Hum, faziam todo o resto e cuidavam
dos seus mestres. Principalmente famílias patrícias, tinha um escravo que botava toga, tinha um escravo que botava comida na sua boca, tinha um escravo que fazia massagem, um escravo que te limpava no banho, Uhum. era Ó, escravo pra tudo. essa coisa do banho que eu vi bastante, né, que tinha dá pra diferenciar quem tinha dinheiro e quem não tinha, porque geralmente quem tinha, tinha alguém lavando ele, É, e quem não isso tinha era que fazer tudo sozinho. isso era parte da rotina também, não do Hum, escravo, no fato de que no caso aí era lavar alguém, sim. mas dos próximos aí, componentes dessa nossa análise, sim, o banho é parte da rotina de quase todo mundo. Eu vi É, que era um negócio até, né, os banhos públicos lá, as grandes como é que era o nome? É basicamente uma piscina o negócio, os espaços. né, os espaços. E tinha um que eram piscinas, tinha águas quentes, águas, de água fria, Termais. tinha saunas, eu falei: "Porra". E Ué, era todo mundo. sim, E a gente também acho que a gente ainda não chegou nesse ponto na história, mas mais pra frente tem um cara que construiu uma das maiores lá, que era gigante. sim. Até porque isso daí era no período que Roma já estava com seus quase 1 milhão de habitantes. Então, Uhum. o cara falou: vamos investir em sauna. Spa, Em spa. sim, Que chegou a ter mais de 600 não sei quanto, espalhado 600 por pessoas. Roma. É, eu Essa, falei, pô. sim, sim. Isso é uma maneira fácil de imperador, que aí é da época imperial, mas de Hum, imperador agradar o sim. povo, era abrir um spa e aumentar as festividades. Era Ah, como que é o pão e pão e circo. circo. No caso é pão, circo e spas. É, Essa era a maneira de agradar muito bem a plebe e qualquer sim. imperador ficar super popular. Mas bem, voltando aqui para a análise então, tinha os escravos que era trabalhar, só que trabalhavam em muito mais segmentos do que acho que é intuitivo para nós imaginar, dado nosso contexto mais recente histórico. Então, é isso. Dos escravos não tem muito mais a ser dito, não. Agora vamos entrar na rotina de, vamos dizer aí, um homem livre. Eu estou falando homem porque vamos entrar na da mulher daqui a pouco. Sim. Mas o homem livre, lembrando, era uma situação meio complicada, dado que não tinha muito trabalho. E se ele não tivesse terras, era a classe Hum, proletariada. sim. A melhor opção para o homem livre lá era ser um tribuno militar. Ir para o exército, porque ali ele sim tinha um salário, tinha uma promessa de terras no fim Sim. do período lá, que era entre 20 a 25 anos, e tinha uma estabilidade. Então, se não fosse soldado, o que normalmente fazia era comerciante, autônomo, ou buscava algum cargo de assessor público, como não ia ser eleito, mas era alguém que ia assessor da pessoa que estava no cargo público. Sim, sim. Então Essa tinha, a galera que era tipo artesão, então, fazer roupa, comerciantes, etc, autônomos. tudo, Então, né, sim, eles tentavam se virar com isso, mas lembrando, uhum. se você tivesse escravos, o escravo podia fazer essa roupa, podia Sim, sim. fazer Então. o seu vaso decorativo. Então, eles faziam isso, mas era mais para se virar entre eles mesmo ali, como quem Uhum. queria comprar uma túnica e não tinha um escravo para mandar fazer a túnica, tinha que comprar. Então você dava os seus pulos lá para ganhar alguma moeda e poder comprar de um artesão do autônomo o que você precisasse. Sim. Então essa era, bom, era a plebe, os homens livres que não eram soldados. E a rotina deles, está vendo aqui, começava ao redor das 7 da manhã e o período de trabalho ia até ao meio-dia ou 1 da tarde no máximo. Oh, beleza, hein. Meio período. Porra, agora sim eu quero voltar pra época de Tudo bem que o cedo aí era bem cedo, né, como tô É. falando 7 da manhã aqui, mas podia ser 6h30, eles falavam lá com o nascer do É, sol, eu o vi povo já um ia negócio que trabalhar. era assim, entre 5 e pouco, 6 e pouco, sabe. Que era realmente com o nascer do sol. Até porque, né, sem janela pra fechar nas casas, bateu o sol, não tem que levantar. Até porque lembrando, não tinha muito o que fazer em casa, era um cômodo, não tinha É, cozinha, não tinha banheiro, não um tinha cômodo dividido com 30 pessoas, não. não tinha TV com Netflix, como a base existencial das pessoas era a rua, eram os lugares Sim, públicos, sim, ali sim. onde tudo Eu vi acontecia. essas coisas de por mais que eu tenha zoado o negócio da latrina lá e agora, né, a questão da piscina que a gente falou também, das saunas aí.
Não era, o negócio não era só, tipo, uma necessidade, tipo, fisiológica aí pra, né, pra se limpar e tal, mas era meio que um negócio como um Social. evento social mesmo. Você ia lá pra conversar, tipo, era o que tinha. Temos que lembrar que esse estilo de vida otaku, de ficar em casa, é muito moderno, É, muito moderno. A exatamente. maior parte da vida humana é fora de casa. Em casa você dorme e come, o resto é fora. E Roma não era nada diferente disso. Engraçado, hoje é o contrário. Eu saio de casa quando é pra comer, não é pra beber. O resto. É. Bom, come assim em cerimônias com a família, né, que vamos seguir a É. rotina aí pra falar quando que eles comiam, porque eles saíam, eles não tomavam café da manhã em casa, eles Ah, é comiam verdade, nos isso que eu vi, fast que o foods aí. café da manhã era um negócio que pra eles, meh. A gente Tanto hoje em café dia da tem manhã essa. como o almoço, né. A gente tem esse negócio de ser a refeição mais importante do dia, mas pra eles. Isso daí é uma consequência de comercial de cereal da década de 60, cara. Isso daí, ó o VB B menos voltando aqui. Daí é uma noção que temos dos últimos nem dos 100 anos, dos últimos Hum, 60 anos. hum, maravilha. Porque, sim, isso está confirmado, campanha publicitária para vender cereal. Não é Isso, nada maravilha. cientificamente comprovado, Hum, nem parte de ainda tradição humana ainda bem que eu longínqua. nunca tomo café da manhã mesmo. Chuto. Não teve efeito em mim. Os romanos, sim, era bom, comer um mingau de trigo ali no caminho, um pãozinho que agarrava na É, eu rua. vi isso mesmo. Comprava um pão, comprava um pão, comia um pão, comia um mingauzinho. Isso, não, comprava sim, tinha as vendinhas aí ao longo do Hum, do caminho para o trabalho, como que chama o pessoal das feirinhas? as barraquinhas, As os barraquinhas, várias feirantes. barraquinhas. O Sim. centro de Roma era cheio de barraquinhas, vendendo Hum, comida, vegetais, frutas, pão. Então, comprava alguma coisa ali, lembrando que valia, sei lá, meia moeda. Então não era hum, proibitivo, não era hum. tipo comer fora, era ok, o que eu ganho no dia dá pra comprar o pão tranquilamente. Não dá pra fazer mesmo. Não tinha Exato. espaço, não tinha cozinha. Não tinha outra opção não. Tinha fogão. É. E Ai, ai. eles trabalhavam até meio-dia, 13h mais ou menos, aí eles comiam mais um lanchinho na volta, e era um lanchinho. Sim. E até para quem sabe do inglês aí, daí provavelmente vem o conceito de lunch, Ah, sim, é. que é um lanchinho mesmo, não é a refeição principal. Comia uma tapioca ali na praça de Roma. Esse negócio de lanche aí, eu vejo que é um negócio que hoje em dia é bem 880, né? Tem gente que adora e tem gente que odeia, que detesta a ideia de, Do que? De um lanchinho? de ter o lanche, Do almoço. a ideia do lanche em si, assim, que não é um café da manhã, mas também não é almoço. Ah, não, isso daí é o brunch É. que você tá pensando. Ah, brunch, esquece. Pode crer. Lunch é o almoço. É, tá certo. Mas o almoço no sentido é uma comida, não é a principal Uhum, sim, refeição. sim, sim. Ah, o Só negócio pra deles era o só, não, só para a é o última, né? jantar, O é o jantar. jantar, né? É isso, que estamos chegando nesse horário aí. Então acabou o trabalho meio-dia, 13h, aí eles, comem alguma coisinha e usam todo o resto da tarde, bom, não todo o resto, mas até mais ou Também menos tomar um 4, banho, né? Tomar um 5 banho também. tarde. Então eles vão realmente, o período da tarde aí, para os romanos, era de lazer. Hum, Mesmo a plebe, como da 13h às 4, 4h30, todos iam, bom, muitos iam para os banhos, que não era uhum, todo dia, pelo que eu vi uhum. aqui, o comum era 2 ou 3 vezes por semana. Mas eles iam para os esportes, para as corridas de chariot, que é carruagem, né. Carruagem, sim. Muitos aproveitavam também o tempo para fazer alguns passeios pelos jardins públicos ou as construções onde tinha os Coliseu, querendo ou não, tava ali, né? Pra quem pudesse ver. não na época que estamos falando na nossa saga, mas no geral Sim, depois o sim. Coliseu acho que é do anos 70 depois de Cristo, Hum. algo aí. Mas sim, tinha, bom, os lugares de entretenimento, Uhum. e tinha uns museus também com as estátuas lá do Camilo, do Esquipio. Pô, a gente vai ter que implementar isso aí no feudo do bebê. É, Trabalhar só até meio-dia. meio período, depois Foi lazer. entretenimento, lazer. E lembrando que não tinha conceito de fim de semana lá, então essa era a rotina todo dia. Todo dia. A única exceção era eventos festivos, principalmente cerimônias religiosas, Hum, que flutuava, né, ao longo do ano,
Eu vi aqui que em algum momento o Ah, imperador tinha decretou o. Como é que era o nome lá da festa? Saturnália. Saturnália. Tinha vários períodos aí que eles ficavam sem trabalhar por semanas até. Olha só que Alegadamente, chegou no momento aí que o imperador decretou 180 dias festivos no ano. porra. Então Ah, era quase mais de um terço do ano que não eram dias comerciais. por mais suja, fedida e barulhenta que a cidade fosse, tá ficando um Aham. pouco mais tentador agora que eu sei que eles trabalhavam menos. É, só que você tá desconsiderando que É não tinha fim basicamente uma de São semana. Paulo fede, barulhenta, só que você não precisa ficar estressado trabalhando muito. Eu acho que sim, por várias outras razões. Vamos chegar na parte de morte aí, você É. vai entender. Mas tem que Segurança lembrar de que paisagem. 180 dias parece como muito, mas não tinha fim de semana. Sim, Se você sim. fizer uma conta rápida aqui, tem mais ou menos 52 semanas no ano. Hum, O fim de semana são 2 dias, então você tem aí 104 dias do ano que você, bom, já supondo que você tem um trabalho normal, né, uhum, são 104 dias de fim de semana, mais feriados, mais férias. Então, hum. se bobear, não fica muito longe dos 180 Hum, dias não. é, Aqui, ó, é. 30 dias de férias, tô fazendo umas contas aqui, quantos feriados tem no Brasil? Vamos chutar uns 15, vai. Depende, Aí, ó, dá depende. 150 dias. Eu não Não, entendo os feriados. Tem ano que tem feriado pra caramba, tem ano que tem meia aí, dúzia, sei lá. aí, não, feriados são os mesmos, cara, que é dia útil ou não. Essa é a Ah, não, diferença. o que diferencia é se emenda ou não. Exato. Ó, fazendo uma conta de peru aqui, dá 150 dias mais ou menos, não Hum. trabalháveis no nosso ano. Mas não tem 180 um deles? coliseu, né, pra gente ver o povo se matando ali. Tem essas jaulas do UFC lá, se você quiser chegar próximo Super disso. viu, né, pô? Tenho certeza que se você for para os lugares aí certos, você consegue ver É. um sangue rolando. Sem Mas sombra de enfim, dúvida. esse foi o ápice. E um dos imperadores aí falou: Isso tá absurdo já. E aí ele tirou reduziu vários dos dias aí, flutuava entre 130 e 180 no seu ápice aí, foi o que eu vi. Tá bom. Não dá Sim. nada não, é. Hoje É, vamos lutar pelo final de semana de 3 dias, então. é isso aí. Acho que Dia sim. trabalháveis 4 dias, né? 4 dias úteis. É isso aí. É, Esse é o futuro. esse é o futuro. Não tem nenhum país aí que já tá testando isso daí? Tem várias empresas, vários Então, países. Tá em protótipo ainda, fase de testes. Gilson, Gilson. Vou ajudar eles. Isso aí. Levanta a bandeira. Porra, fácil. Bem, então eles tinham esse lazer aí na parte da tarde, e lembrando, estamos falando de homens livres ainda, Uhum. não são homens. E entre 5 e 7 aí da noite, eles iam para casa e aí sim tinha a refeição principal com a família, que era o jantar. E o jantar sim era em família, provavelmente levavam para comer, dado que não podia produzir lá. Sim. E era a principal refeição do dia, era um momento de família. E após isso, era dormir, porque Uhum. não tinha eletricidade, o sol ia embora, ou dependia das velas, que também É, custava caro manter uma vela acesa, sim. porque tinha que comprar o óleo lá. E era onde, quer dizer, era um momento também no qual Roma ficava super perigosa, É. dado que no jantar normalmente era acompanhado por bastante vinho, então Ixi, tinha os bêbados e tinha os oportunistas que sim. se usurpando aí da falta de iluminação, falta de controle, lembrando não tinha polícia nem nada, Lembrando das vielinhas. faziam o que queriam fazer ou estavam bêbados o suficiente para fazer. Uhum. A maioria fechava a única porta que dava para a rua, trancava e cama, É. que era um tapetão no chão, não tinha colchão não. Uhum. Dormir se desse, né? Porque eu vi que uma coisa que eu nunca tinha parado pra ver, imaginar também, era o quão barulhenta Roma era. Porque, né? Tudo construído de. De madeira. Depois que foi construídas as vias também, né? De pedras lá e tal, que nem a Via Ápia lá. É. É, e as carruagens com as rodas de madeira, né? Então fazia um barulho absurdo o dia inteiro. Eu vi que até. Eu não lembro qual período que foi. Mas que Aham, teve um. Acho que imperador, não sei o que foi, que ele proibiu que carruagens andassem no centro da cidade durante o dia. sim. O que fez com que as coisas que precisavam ser feitas, que precisavam de carruagem, fossem feitas à noite.
Ou seja, o Sim. barulho foi transferido pra noite em vez de dia. Eu vi isso daí também. E a razão que ele Hum, não deixou entrar de dia é porque não tinha espaço. Não tinha espaço para tantas pessoas, que era quantas um pessoas além milhão, das e carruagens. e carruagens, com vielas estreitas. Uhum. Que na verdade viela é estreita, né, senão não é É, viela. sim. Então, Viela de é mão dupla ali. é. Então, a razão foi essa que proibiu, não tinha espaço. E aí foi Hum, pra noite, e à noite era onde os comerciantes aí, as barraquinhas isso, ganhavam tinham suprimento, só que aí sim. de madrugada era era barulho. Nossa senhora. É. E bom, aí terminava o dia então do homem livre romano. Trabalhava 6, 7 horinhas ali de manhã, depois lazer, Curtia a tarde. comida, vinho e tentava dormir à noite. Ai, que beleza. Jantava às 7, sol se pondo e ia naná. É Ai, que isso aí. dia bom. Soa fácil, né? Ah, e tranca a porta ali pra não morrer, é. Reza pra não pegar fogo no apartamento também, tá bom. Reza pra não morrer de infecção bacteriana por causa do que É, comeu então. durante o dia. É. O que comeu, né, vai saber Uma como é que estava a sua esponjinha quando você foi limpar a sua bunda também. colerazinha ali por ter se É. limpado, tirando tudo isso, né, de Tirando boa. tudo isso, easy. E é Dá pra isso. viver. Esse é um homem livre romano. Agora temos a mulher livre, que de Hum. livre não tinha muito, né, lembrando É. que a estrutura era patriarcal, e patriarcal com P maiúsculo em Hum, negrito. Um hum, homem decidia tudo, incluso, o que a mulher podia fazer, incluso também se os filhos que ela paria sobreviveriam ou não, no sentido espartano de se nascesse com alguma doença ou deficiência, hum. podia decidir dar para adoção, vender como escravo ou deixar para Ou morrer só na rua. deixar morrer. Esse é o comando do pater família, era total. É, eu vi tem um vídeo que o cara fala no vídeo, fala, dos homens, né, da questão de estudo mesmo. Sim, Podia começar a estudar e tem muitos que aprendiam em casa, não sei o quê, ele podia ser da, sei lá, direito, engenharia, blá, 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 tinha várias coisas assim que podia fazer. Aí eu falei, mulher, bom, mulher podia aprender a ler. E era isso, acabou. é. Nada. O contexto aí é que a história de Roma foi escrita por homens, né, então Né, tinha sim. um alto foco ali forte, mas o que se sabe delas, por evidência mais do que por registro histórico, é que sim, trabalhava em fazer roupa, por exemplo, em tecer as coisas, em Uhum. colorir, em cuidar da casa, instruir os filhos, principalmente filhos da plebe, não tinha tutores, né, como eram os patrícios. Sim, tinha que Então aprender em elas casa. instruíam maneiras bom, como comer, como não morder os outros, coisas básicas. Não ser um selvagem. E quem podia ensinava assim a ler e escrever. Isso tinha escola pública em Roma, isso é algo que me surpreendeu. É, então, eu também fiquei surpreso quando eu vi isso daí. Falei, what the hell? Sim, tinha escola e era focado em alfabetização e matemática. Hum, Então era assim parte da rotina, mas a mãe, até o filho atingir a idade, e filho, né? As filhas normalmente não faziam parte dessa rotina aí. sim. Tinha que instruir, tinha que ser guardiã e também tinha que fazer as compras para casa, que uma coisinha ou outra precisava ter, né? Mesmo sendo um monoambiente. Uhum. E elas tinham, quando tinham a liberdade, iam para os banhos públicos aí, mas na parte da manhã, enquanto os homens trabalhavam. Hum. Eu vi que acho que teve um período que era unissexo, né, os banhos, não teve um negócio Misto, assim? sim, isso foi no É, século I era depois de misto. Cristo. Só que aí tem um cara que falou: "Não, isso aí não vai dar certo não". Bom, né, esse é um detalhe histórico, mas no geral Hum, elas, sim, cuidavam da casa, das crianças, lembrando que a principal função, por assim dizer, delas era procriar. sim. Então a partir dos 13, 14 anos já se casavam e eram prometidas, era tudo casamento Hum. arranjado, nada de Uhum. amor, É, era conveniência. negócio de amor aqui não. Amor é um conceito do século XVII dos franceses, franceses, como chamam, renascentistas. Ai, que lindo. Ah, Hoje em dia foi tá aí aí que o botando fogo em carro, olha que bonito, foi francês. foi foi aí que o amor surgiu, só pra vocês saberem. Desde então História não tinha. era um ideal shakespeariano, É. mas baseado nisso também, nos franceses renascentistas do século XVII. Sim, Então antes disso era conveniência, obrigações religiosas, sim.
e a maioria delas morria. Bom, não a maioria, mas entre 10 e 20% delas, estimado, morriam no parto. É. Então, a maior causa de morte para elas era essa, porque não tinha, obviamente, questões aí obstétricas para Uhum. considerar. Então, qualquer coisa que dava errado, dava super errado e acabava falecendo. Então, essa era a causa de morte número um para as mulheres de Roma, era o parto. Até porque, né, dadas as condições. E lembrando, ninguém tentava evitar filho, porque Hum, não tinha Netflix. não tinha uma Netflix. E além do que, eram braços mais para ajudar, mais do que boca para comer, Sim, era é. ajudar. Podia trabalhar, podia fazer alguma coisa, não tinha leis de como que é trabalho infantil. Começou Sim. a fazer qualquer coisa, bora pra fazenda ou bora Tá pro andando, comércio pronto, ajudar. já era. Eram mini adultos, não eram Mini crianças como adultos, é. imaginamos hoje. Embora tenha É, evidência de que eles tinham brinquedinhos, alguma coisa, principalmente de soldados. isso daí eu vi alguma. Teve um vídeo, tá até engraçado que eu vi que era um vídeo que acho que é como que era o Na dia a infância, dia de um adolescente, alguma coisa assim. e do TED Ed. Que ele me. TED Eu acho, Ed, acho que é até. sim, Que também, ele também me vi. fala um pouco disso. Querendo ou não, eles ainda eram crianças, tinham certos, né, momentos de criança, assim, mas era uma. Queriam brincar, Mas era um mini adulto. eram mini adultos. A infância também é uma invenção depois da Revolução Industrial, viu? Bem depois. Hum. E a gente já falou disso no Walkman lá, que a adolescência é a invenção da. Uma Ah, consequência pode do crer. Era Walkman. da Sony, é. A infância, como enxergamos hoje, também não está muito longe, não. Século XIX, XX ali, eu quero dizer 20. Mais coisa do século XX do que qualquer outro momento antes na história. Era É, mais uma mão pra trabalhar, mais uma filha pra casar. é isso aí. E usa roupa de adulto, faz coisa de adulto. Hum, Quiser, brinca com uma bola ali, mas assim, 1 hora por dia. O resto, é, trabalho e deveres. trabalhar, exato. O lazer lá, o horário de lazer da criança fica lá. É. Jogando bola. E, É. bom, é isso, né? Em termos de mulher, era cuidar da casa, das crianças e aproveitar a manhã para fazer alguma Hum. coisa mais social. Ou. Ah, eu vi que era bem isso. Aí eu lembro que tinha um negócio da. Tinha algum. Eu não lembro qual que é o termo. Eu não. Infelizmente não lembro qual período que era. Que era bem focada na religião mesmo. Que era uma mulher que Ah, era. sim, as vestas. Isso, essas mesmas. Sim, mas essa é equivalente a. Como que A chama? freira. Freira. Equivalente a freira. Sim. Isso é algo bem, Aí, bem bom, claro, particular. sempre também, né? Esperado tinha prostituição. Sim, tinha uns profissionais. É. Sim, tinha algumas profissionais também que fazia artesanato, vendiam roupa, tinha Eu vi algumas, que mas muita não da era. coisa de artesanato e tecelagem em si era bem. Sim, Tipo, muito mulheres que faziam. sim, mas sempre a comando dos Sim, patters. sim. E, incluso elas não tinham poder, lembrando, não tinha contrato, não tinha. Advogado até tinha, mas não tinha a dinâmica de negócio que temos hoje. Sim, sim. Então, muito de uma curiosidade aí das negociações eram feitas em pública porque eles precisavam de testemunha. Hum, Como se desse processo, o que valia eram as testemunhas, dizendo assim: eu ouvi sim. esse cara fazendo a promessa para esse outro cara de que isso ia acontecer, e Hum, obviamente não aconteceu. Então, mais uma razão aí para ter tanta ambiente de socialização, incluindo as latrinas. hum. Tudo que era falado, prometido, comercializado, Tinha que ter alguém tinha que pra ter testemunhas, porque comprovar. era a única segurança. Era o contrato, era alguém ter Sim. ouvido. Uhum. E as mulheres não serviam como testemunhas. Não é confiável. Então, tinha que ser com outros homens, só os homens podiam fazer negociação, incluso homens depois de 25 anos. Ah, é, eu vi isso também. Viu, né? Então, Que me que lembrou o seguro de mesmo. carro, né? Você já viu o seguro de carro, que você não você tem que pagar mais se for menor de 25. Ah, sim, Você é pode só querer. considerado um Verdade. adulto mesmo depois de 25 para É. seguradora de carro. Que é Não, você é minimamente, jovem ainda, você quer fazer merda. minimamente curioso, né? Por que 25? E aí tá a idade em Roma para você poder fazer negócio como adulto, é 25 anos. Era 25, é. É. Coincidência? Vai saber. Talvez não. Os caras falam, já tá assim, deixa assim. E foi até Esquece. hoje. Bom, Ai, ai. e é isso. Só sendo consciente um pouco do tempo aqui, não querendo estender muito, a rotina era basicamente essa, em termos aí de fases da vida, os adolescentes tinham que estudar, e aí já seguia para ser o tribuno militar ou ajudar Uhum. o pai com o que estivesse fazendo, e depois ter a sua própria família, né? Eles casavam
em grande maioria com os 18 anos, com uma menina, tem que ser dito, de 13 a 15, Hum, e aí já começava a própria jornada. Os 18 é interessante aí também, porque é outro número meio arbitrário, né? Porque 18. hum. Assim, em Roma, você só podia afiliar ao exército a partir dos A 18. partir dos 18. Olha Ah, só. então tá aí, mais uma coisa. Possivelmente, quase certamente, herdada de Uhum. Roma. Até A hoje. maior idade. Hoje, Maioridade. também tem essa do pro exército, né? Com 18 tem que fazer o processo lá vai pro Sim. exército. Exato. Mas Mesma tá aí. coisa. E as mulheres, as meninas, bom, tinham que casar. Essa era, É. infelizmente, o que tinha para aquele momento, Era treinada que pra não, que não- casar. dado que não era escrava e outras coisas. Sim, sim. Bem, os Não. patrícios e soldados, não precisamos entrar muito na rotina, porque soldado a gente já falou muito, né? Ele tinha que Sim, estar na campanha, sim. essa era a rotina. E Soldado os vai patrícios, treinar e matar. É isso. estavam em cargos aí públicos, na maior parte das vezes, estavam fazendo coisa de senadores aí, de políticos, ou sendo Sim. comandante em campanhas militares. Uhum. Não tem A maior, muito o que adentrar aí, não. maior diferença é que o jantar era mais pomposo, de resto. E os spas eram mais reservados, tinha os É, escravos sim. Tinha os ensaboando, escravos, tinha os seus privilégios. tinha seus privilégios. Aquela ceninha clássica do alguém dando muvinha na boca. É isso daí, isso aí. Isso. Esse era o jantar. Bem, com isso chegamos na nossa esfera final aqui, que é a final para todos em qualquer Hum, momento histórico, que é morte. morte. Então, como os romanos morriam? Vou dar Olha, uma dica. morre, hein? Vou dar uma dica. Era deixando de viver. Meu Deus. Agora, o que fazia com que deixassem de viver? Nossa, tem muitas possibilidades. É. Bom, Eu fiz. só Uhum. aqui já falamos de incêndio, já falamos da higiene, a mulher com, né, dando a luz, e falamos de tudo que a gente falou em todos os episódios até agora. Um jeito bem fácil de morrer é em guerra, que é o que eles constantemente estão. Foi o que eu anotei como minha razão número 1 aqui. É. Mais romanos morreram em guerra que qualquer outra coisa. Puta que pariu. Não, mas bom, obviamente, muitas e muitas possibilidades de morte. Sim, sim. As principais razões, fiz uma listinha aqui, a guerra, sim, mas em um momento, né, como homens que chegaram até os 18 anos. Esse é o principal Tem critério isso. Tem isso, para tem que morte. chegar lá. Então, aproximadamente, segundo as fontes aqui, um terço dos jovens romanos não chegavam aos 18 anos. Nossa. Na verdade, acho que não chegavam aos 12. Hum. Nesse mesmo vídeo aí que estão comentando, tinha alguma coisa lá de um colar, né, de proteção que eles. O 15, Ah, né? sim, 15, sim, verdade. 15 era o rito de passagem. Uhum. Que no vídeo ainda até meio que passa por mão dele, um negócio assim. Isso, Ele 15, alcançou o usa um 15. amuleto da sorte até os 15, e depois do 15, aí sim, o risco de morrer, pelo menos por causas aí de doenças, é Uhum. menor. Aí É, os anticorpos já estão treinados, agora dá pra ir, vai pro mundo. Vai pra exato. espada agora. Incluso outra coisa aí, né? O aniversário, principalmente de mulheres de 15 anos, ainda é bem É verdade. tradicional hoje, né? É, isso ainda tem, Esqueci o sim. nome da cerimônia. Também esqueci. Festa dos 15, vamos dizer. É, tem Mas um nome específico que lá. aí deu uma. Era um marco lá para os romanos, chegou até os 15, é provável que viva mais. Uhum. E só, bom, um terço morria antes dos 15, né? Então a principal causa de morte, você pensar em expectativa de vida, que naquele momento era entre 20 e 30 anos, mas de forma estatística, né? Não que todos esperavam viver até 30, só que morriam Uhum. tantos jovens que a média acabava sendo entre 20 e 30. Caraca. E então a morte no parto, não só da mulher, mas como do bebê, que nascia com qualquer problema também, tchau, né? Não tinha esperança de tratamento e recuperação. Hum. E durante o crescimento, sim, qualquer doença, que tinha muitas, dadas as condições sanitárias aí do lugar, não tinha antibiótico, né? Vamos lembrar disso. E hoje o que você mais vê criança tomando aí quando tá crescendo? Uhum. Pelo menos eu com meus primos aqui, o que mais vejo é tá tomando antibiótico para isso, para aquilo. Sei. Imagina 100, tinha morrido mais da metade, mano. Nossa senhora. Bom, as condições também, né, de segurança. Imagina se eu morar no quinto É, andar numa ínsula aí. sim.
Não tinha Mais elevador, 5 nada. famílias junto. Rolou a escada, já era. Já era, né? É, Primeiro incêndio que começou, esquece. então, sim, a principal causa de morte era a condição de vida dos romanos, até os 15 Uhum. anos, principalmente. Bom, a segunda. Bom, segunda não, não tá em ordem, digamos, porque as estatísticas não são fortes, não tinha ninguém lá, não tinha um IBGE olhando para isso. Mas em questões de principais, tem essas causas aí. Uma coisa que me surpreendeu é a questão de malária, que falou que tinha muito lá, equivalente É, à dengue deles. sim. E, bom, junto a essas doenças sanitárias aí, também tinha muitas pandemias, né, muitas pragas, que a gente já até falou em muitos momentos também da nossa saga aí, dos soldados morrendo tudo por uma praga, que é como Sim. eles registraram historicamente. O que foi? Ninguém sabe, até porque eles não sabiam que era um micro-organismo, né? Tem que lembrar disso. É. Eles achavam que era punição divina, que era fraqueza da pessoa, existiam várias maneiras de justificar o que estava acontecendo, mas Sim. micro-organismos e bactérias Não não era era uma uma delas. delas. Ai, ai. Então, muitas doenças aí, pragas, malária e essa não sei se tão surpreendentemente, mas STDs também bastante. Né, nem um pouco, surpreendentemente por aqui. É. Ai, ai. E por fim, algo que, sei lá, também é e não é para mim, mas é a questão do câncer. Alegadamente tinha bastante morte devido ao câncer, mas eles não reconheciam como tal, Sim, embora sim. existia um registro aí de sintomas, principalmente de inchaço, de infecção progressiva de órgãos, como que hoje a gente reconheceria como câncer. E naquela Uhum, época eles chamavam de infecção, enfim, sim. tumor, não câncer necessariamente, que ninguém sabia. Se não sabia o que era microorganismo, né? Imagina a É. replicação de células. A maldição, ele foi amaldiçoado. É, mas algo interessante do câncer aí é que a palavra câncer é latim Hum. e significa caranguejo. Tanto que do negócio de. Não, caranguejo, o negócio lá dos signos lá. Então, isso foi algo que eu descobri que eu me senti como se tivesse nascido ontem. Que eu nunca tinha parado para pensar no qual que é a constelação de câncer, qual que é o formato. Então, E aí eu vi o caranguejinho. caranguejo, e o caranguejo é porque assemelha, como eles achavam que a infecção, o inchaço assemelhava a um caranguejo com as patas na areia. Isso vem do grego, quer dizer, foi um grego, Hipócrates, que deu esse nome de caranguejo, e a palavra para caranguejo em latim é câncer. Câncer. E é o que herdamos hoje, embora ainda tenha uma raiz do grego para o tratamento, que o especialista de câncer sabe como que chama? O Não, nome do profissional? cancerígeno. Não, é o oncologista. Tá, você tá falando agora, achei que era É, da agora. época. Não, 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 mas eu também não sabia. o oncologista, o onco é inchaço em grego. Hum, Então, por isso tem olha essa só. divergência aí. A doença é câncer, que está em latim, e Sim, a especialidade é oncologia, que é do grego onco, inchaço. olha só. Pois é, veja bem. Palhaçada. Tudo bem. Então, bem, É, muitas formas de morrer dos romanos aí, essas são as principais. E tenho certeza que tem muitas outras aí que nós estamos contemplando, principalmente sim, as todos listas do, sabem. do Sula. É. Morreu do quê? Morreu de lista. Passou no vestibular aí, coitado. Acontece. Acontece, Cada acontece. ditador ou outro tem umas Ah, listas aí. pois é, pois é. Mas E raio? Raio foi um só? raio só o rei lá. Acho que não era tão É, comum, não. Mas os incêndios causados por raio, tenho certeza que tinha mais. isso aí, com certeza, cara. É, Incêndio em si já parece da sensação que era algo diário. Ele falou, olha lá, a casa pegando fogo. quase que No final, o proposital. Sula não fez nada demais, né? Quando foi lá invadir e botou fogo nas casas. Esse pá já tava pegando fogo sozinho já. A culpa nem dele era. O demais que ele fez foi invadir Roma, né? Exato, fogo não. Fogo não. E bem, depois que morria, só pra finalizar aqui, o que acontecia, né? Como era enterrado? Você chegou a ver algo sobre isso? Não, não, não. A Não. parte da morte, na real, não cheguei a ver nada. Até porque já vi tanta morte nessa saga que. Ouviu no caso, né? Eu vi. Bem, enterro, curiosidade aí, eles tinham enterro, tinha cremação, então não mudou muita coisa não. Uhum. A curiosidade é mais que
o enterro era só fora dos muros de Roma, então não tinha ninguém enterrado em Roma. Então não Então, existia, tipo, um cemitério na cidade? na cidade não, fora. Fora dos Olha muros de Roma. só. Lugar de morto é fora, vai com onde eles levantam. Ninguém sabia, naquela época Cidade ainda. pé junto. Deve ser por questões sanitárias de espaço também. Não tinha lugar nem pra gente morar viva, imagina Olha só. ficar. Isso me lembra, sabe o quê? Quando eu fui lá pra Jacobina, o cemitério era fora da cidade, lá do outro Olha, lado. É, acho que é o correto mesmo, por questões sanitárias também, que não era, é, tenho certeza, o critério dos sim, romanos, sim, mas sim, entendo, é o que faz mais sentido. sim. Não tinha enterro só fora de Roma, e eles tinham cerimônia assim. Incluso a gente ouviu falar das cerimônias do Sula aí, quando morreu. Claro que dependendo do cargo tinha mais cerimônias, mas sim, eles É, eram cerimoniais, por isso até da toga preta. E era caro. Ser enterrado era caro. E eles tinham lá clubes funerários, que hoje seria planos funerários pra gente. Que era algo alegadamente espontâneo ali, que os plebeus se juntavam e cada um botava uma grana ali na poupancinha deles e deixava num fundo funerário para é, garantir que a família tivesse um pedaço de terra sim. e uma cerimônia adequada, digna. E se não Porque morresse numa senão, guerra civil e fosse jogado no lago, né? então, e a opção, a alternativa a não ser enterrado dessa maneira era ser jogado numa vala pública. Ou no Nossa, rio Tibério, que também acontecia muito. e o Tibério? Nossa, deve ter tão cadáver, né? Hoje eu não sei, né? Passou bastante tempo, mas que É, era usado para despejo de tudo, tudo, sim. sim era. E, bom, é isso. Essa é a última curiosidade que eu tenho, que plano funerário Ah. existe desde Roma Antiga. Mais uma tradição aí se mantendo. É, mais uma. Quem diria, né? As pequenas Quem coisas. diria? As pequenas coisas. É, E é isso. bom, Chegamos ao fim gostei, da gostei. esfera aí. Tá boa, foi um bom Agora, episódio. a pergunta: máquina do tempo. Moraria em Roma? Nem fudeu. Olha, eu não vou dizer impossível, porque sendo uma vila de num contexto tipo do Crasso, assim, que tinha suas toneladas de ouro, e o escravo para fazer absolutamente tudo o que você quer, já com o Sim. nosso conhecimento atual de micro-organismos, etc., acho que dá para viver bem, sim. Tudo bem que seria meio estranho, né, usar escravos, assim, com o nosso conceito de humanidade, etc. Assim, qual que é o ditado? Eu acho que eu me senti um pouco desconfortável, eu acho. É, no começo, sim. No mês, Mas, mas qual é o ditado? Quando em Roma. nós somos romanos, né? Isso. Tá certo. Ainda bem que isso vai ficar só no hipotético. Né? Meu Deus. Mas bem, enfim, ouvintes de vocês, morariam em Roma? Agora sabendo um pouco melhor aí, pensem aí, porque comentar vai ser meio difícil mesmo, mas para quem quiser e puder, né, o YouTube aí, redes sociais, etc. Sim. Compartilhem Vamos aí aí. cada vez coisas que ignoramos aqui. Vai que tem alguma curiosidade aí também que a gente não saiba. Ou algum outro vídeo aí, coisa que passamos. Eu pensei que ia ser um episódio rápido, né? Lembra que eu falei, esse não pode chegar a 2 horas, e aqui, ó, nossa marca, quase 2 horas. Uma hora e pouco, 1h45 já de É, episódio. sempre assim. É. Bom, mas é isso. Próximo episódio, então, voltamos para nossa saga, e aí sim, iniciamos a fase final aí com o já nomeado umas 3 vezes e ainda não falado Não muito, apareceu de fato. Júlio O César. Júlio César. Vamos entrar nessa última vertente aí, reta final da República. E aí sim, sem mais pausas, até o final, queda da República. Eita, aí, né? Seja o que durar, não sei, 2, É. 3, 4, 5 episódios. É isso. Como diz em inglês, whatever it takes. Whatever it takes. Só vamos. Isso aí, então separem suas uvas, sua sopa de mingau de trigo. E é isso. Não esqueçam de se limparem no banheiro, hein? Esquece papel higiênico, todo mundo comprando esponjinha. Tchau.